Feliz por ver vocês aqui na casa do Senhor. Feliz por poder louvar ao Senhor. Estava ali quase rouca já. E Senhor, me segura aqui, meu Pai. Mas a unção do Senhor, o manifestar da glória de Deus, nos faz ficar trêmulos. A gente tem que pedir, Senhor, misericórdia para nos manter de pé. Mas a presença do Senhor, ela nos inunda. E a gente quer se derramar mesmo na presença do Senhor. Eu agradeço os levitas. Muito obrigada, meus irmãos. E eu peço que a igreja abra suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5. A gente vai ler até o 8. E depois nós vamos dar continuidade aos demais versículos ao decorrer da ministração. Então, Lucas, capítulo 11, do versículo 5 ao 8. Todos acharam? Quem não achou, de misericórdia. Lucas 11. Lucas 11. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe também: se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu, estando de viagem, chegou à minha casa e não tenho o que oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te atender. Digo-vos que, ainda que se levante para nos dar, por ser seu amigo, digo-vos que, ainda que se levante para vos dar, por ser seu amigo, todavia por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães ele precisar. Até aí. Pai querido e Pai amado, esta é a tua hora, meu Pai. A tua palavra, ela foi lida, meu Senhor. E os teus filhos também meditaram junto comigo na tua palavra, meu Pai. Mas eles não vieram aqui para me ouvir, eles vieram aqui para ouvir o que o Senhor deseja falar, meu Pai, a tua igreja, meu Pai, através da minha vida, Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, toma os corações aqui presentes, meu Pai, os ouvidos, as mentes, meu Pai, cativas a ti, ao teu santo entendimento, meu Senhor. Pois desde já, meu Pai, eu repreendo, meu Pai, todo ladrão da semente, meu Pai, todo valente, meu Pai, nós amarramos agora na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Toda resistência, meu Pai, à tua palavra, nós declaramos falida pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Que aqui, meu Deus, encontre solos férteis, meu Pai, porque a tua palavra, ela não volta vazia, meu Pai. Por isso nós te clamamos, meu Pai, pela aplicação do poder desta palavra sobre as nossas vidas, de maneira que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui cheios, meu Pai, da tua palavra, da tua presença, meu Pai, renovados, meu Pai, em teu amor, meu Senhor, que possamos sair daqui, meu Pai, cheios do teu Espírito Santo, meu Deus. Por isso, meu Pai, toma cada vida aqui presente, a cada família aqui representada, a minha família, o meu matrimônio, o meu casamento, meu Pai, tudo aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos, meu Pai. O Senhor, meu Pai, eu te peço que o Senhor cubra com o teu precioso sangue. É que eu te oro e te agradeço. Amém. Pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Obrigada. O Evangelho de Jesus, segundo Lucas, é o Evangelho da oração. E as parábolas contadas por Jesus e descritas por Lucas nesse livro, em sua grande maioria, caminham para traçar verdades importantes acerca da oração. Você vai perceber que o capítulo 11, nos primeiros versículos, que Lucas ele se ocupa a relatar o ensino de Jesus acerca da oração dominical e que muitos de nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Então Lucas vai relatar esse momento, ele vai descrever esta oração e logo em seguida ele vai encaixar esta parábola que Jesus contou e que vai nos ajudar a elucidar a importância da oração e a perseverança
na oração. E o que é mais importante em uma parábola? A moral dela. O que Jesus quer dizer através de uma parábola? E eu penso que boa parte das parábolas contadas por Jesus decorrem de situações que ele tenha vivido, próximo a lugares que ele viveu, próximo a lugares que ele passou, nos anos que ele viveu com seus pais humanos. E o que não falta para Jesus são histórias para contar. E quando ele conta a parábola, nós vamos perceber que Jesus ele é tão detalhista, ele consegue nos levar nessa história, ele consegue levar a gente numa viagem, e a cada fala de Jesus ela é proposital. Então nós precisamos meditar nos detalhes da palavra do Senhor. Essa semana eu estava conversando com a Aline sobre a forma como Jesus mostra para mim, ensina para mim a palavra dele, e me mostra os detalhes da palavra dele, e me faz compreender melhor a palavra dele. E como Jesus é detalhista, e como cada palavra utilizada por Jesus, a cada vírgula que Jesus utiliza em sua palavra, ela é proposital. E eu falava, ali, Jesus é tão rico em detalhes, a gente precisa olhar os detalhes para compreender o poder da palavra do Senhor. E eu citei para ela o exemplo de Lázaro. Jesus sai de um lugar, porque ele já, entre aspas, sabia que Lázaro estava morto, porque foi assim que noticiaram a ele. Claro, a gente sabe o final da história e sabe que Deus sabia de todas as coisas, mas ele sai de um lugar, vai ao encontro da família de Lázaro, sabendo que Lázaro estava morto há 4 dias. E quem contou essa história já nos revela que Jesus estava indo de encontro a Lázaro em sua sepultura. Só que quando ele chega de frente à sepultura de Lázaro, ele diz: Lázaro, vem para fora. Eu falei: eu não entendi. Por que Lázaro vem para fora? Porque só não vem para fora. Tem alguma coisa aí. Aí eu fiquei catucando. Tem alguma coisa aí. Deus é detalhista. Ele poderia chegar na frente do túmulo de Lázaro e falar: Lázaro, vem para fora. Mas como eu disse, nada na palavra do Senhor, nada em suas parábolas estão ali por mero estar. Deus é proposital em tudo aquilo que Ele faz. E aí eu entendi que se Jesus chegasse na frente do túmulo de Lázaro e falasse: vem para fora, quantos defuntos iriam levantar, meu irmão, na manhã, na tarde, à noite? Porque a palavra do Senhor ela tem tanto poder, vem para fora não é o suficiente, ia levantar todo mundo, ia reviver todo mundo. Por isso ele falou: Lázaro, e eu tenho para mim que só existia um Lázaro ali. Lázaro, vem para fora. Então esses detalhes da palavra do Senhor, nós temos que nos apegar, porque o Senhor é precioso em tudo aquilo que Ele diz, e Ele traz a parábola da oração insistente. Eu sei que quem estava aqui na última ministração que eu estava falando sobre a oração da viúva e o do juiz iníquo, sobre a oração insistente. E novamente o Senhor nos traz uma parábola sobre o dever de orar insistentemente. Os detalhes intencionais de Jesus nos fazem entrar na história. E acredite, eu já entrei nessa casa, eu já entrei na porta, já vi como era a porta, já vi como era a cama que descreveu aqui dentro dessa parábola, já vi como eram os pães e já vi como era a aldeia. Eu consigo imaginar a cena, sabe? Eu consigo imaginar a casa deste homem, a cama, a parede, porque Jesus ele tem a capacidade de nos contar a história e nos colocar dentro dela. E qual é a moral dessa parábola? A oração perseverante. E qual é a palavra-chave? Amigo. Jesus começa dizendo: imaginai que algum de vós tenha um amigo, e à meia-noite você vai até ele buscar um pão. E Jesus está noticiando algo que não é comum de acontecer. Um amigo bater a sua porta à meia-noite, porque um outro amigo chega na sua casa de viagem e você não tem nada para oferecer a esse amigo. É quase um trava-língua. É amigo que recebeu um amigo em casa, que de repente talvez não seja tão amigo assim, porque é normal que a gente chame alguém de amigo a nos referir a ela, mas ele bate a porta de alguém que ele chama de amigo, e esse aí tem que ser amigo mesmo, pois para eu chamar uma pessoa na ausência dela, uma pessoa de amigo na ausência dela pode ser algo coloquial, mas eu chamar de amigo como título de tratamento, isso só acontece se de fato existir uma amizade. E ninguém bateria na porta de outra pessoa à meia-noite para dar um tratamento de amigo se essa pessoa não fosse amigo mesmo.
E qual era o drama deste homem? Ele está recebendo um amigo na sua casa e ele não tem pão para servir esse amigo. Então ele bate a porta do seu amigo, que é amigo de verdade, e que tem pão, e ele sabe disso, e ele diz: me empresta 3 pães para eu servir a um amigo meu que chegou de viagem. E eu nomearia essa palavra facilmente, essa parábola, como a parábola dos 3 amigos. Eu tenho um amigo que vem a mim pensando que eu tenho um amigo que não tem, mas precisa ter, e eu tenho um amigo que tem, mas não pode ficar sem, porque eu não tenho. Uma vez que eu não tenho, mas eu tenho um amigo que tem e mora perto de mim. Pegou aí? São 3 amigos. Vou repetir. Eu tenho um amigo que vem até mim pensando que eu tenho pão. Eu tenho um amigo que não tem pão, mas precisa ter. E eu tenho um amigo que tem pão, mas não pode ficar sem, só pelo simples fato de que eu não tenho pão, mas precisaria ter, porque tem um amigo que não tem pão, mas bateu na minha porta, achando que eu tenho pão. Primeiro, as pessoas estão pensando que você tem. Olha para o irmão que está do seu lado. Você tem cara de que tem. Eu tenho cara de que tem. As pessoas acham que você tem, mas você não tem. Mas quem acha que você tem, não pode ficar sem, só porque você não tem, pois você conhece quem tem. Então, embora que você não tenha pão na sua casa, você conhece quem tem. Então, você precisa dar um jeito nessa situação. Você tem que fazer uma mediação de quem precisa de pão com quem tem pão. Pois você pode até não ter, mas sabe quem tem. Espero não ter confundido a cabeça dos irmãos. Amigo, eu preciso de 3 pães. Por que 3 pães? Por que não? Por que 3 pães? Porque eu preciso de um pão para mim, outro para visita e um para ficar sobre a mesa de enfeite, para que eu não cause constrangimento ao meu amigo na hora que ele for comer. Aí eu perguntei a Saulo é meu cobaia durante a administração, eu perguntei a Saulo, se eu te convidasse para comer na minha casa, imaginemos que nós não somos marido e mulher, esposa e esposa, e só tivesse um pão, você ficaria com vergonha de comer? Ele abriu logo o bocão, ficaria. É igual quando a gente sai com amigos, né? Tá numa pizza, enquanto tem muito pedaço, todo mundo pega à vontade. Mas vai sobrando um pedaço, todo mundo desconversa, um olha pro outro, vai. Mas ninguém tem essa disposição de pegar a pizza. Conforme vai diminuindo os pedaços, vai ficando constrangedor, talvez. A educação, não, o irmão tá precisando mais do que eu, deixa pro irmão, leva a irmã, divide aqui no meio. Mas a disposição lá acaba. Então, por que 3 pães? Eu preciso de um pão para mim, um pão para a visita e um pão para enfeitar a mesa, porque eu não posso causar um constrangimento ao meu amigo na hora em que eu for comer. Porque se só tiver um pão ou 2 pães, e isso eu estou falando de cultura, se eu puxo um pão para mim, eu tiro a metade, se tiver eu tiro a metade do pão, eu trago esse constrangimento a esse meu amigo, dele pensar que talvez ele esteja tirando um pouco que eu tenho. Então eu preciso de 3 pães para que eu coma, para que o meu amigo coma e fique tranquilo, sossegado, que enquanto eu estiver comendo, ele coma também, sem que cause constrangimento e ele pense, ele me deu 1, mas ele tem 2. Se só tivesse um pão, isso não iria funcionar. Então eu preciso de 3 pães para não causar constrangimento de que ele está sendo pesado para mim. Eu preciso de 3 pães porque não é lícito eu revelar um sacrifício que eu estou tendo para alimentar alguém. Então, quando eu decidir alimentar alguém, eu não posso transpor os meus dramas pessoais para quem come a mesa junto comigo ou que ele fique constrangido de comer. Então, quer servir pão? Controle as suas emoções. Os levitas, por exemplo, não têm o direito de louvar aqui louvores melodramáticos porque é aquilo que ele sente. Você precisa cantar o que o Espírito Santo
quer. Porque você foi chamado para dar pão às pessoas. Eu não tenho o direito de pegar um microfone aqui e falar sobre a minha dor, sobre o que eu estou passando. Eu preciso entregar pão para as pessoas. Eu preciso entregar pães. Eu preciso colocar na mesa pães para quem quiser comer, coma. Pois enquanto eu estou servindo à mesa o pão, Deus, que conhece a minha e a sua necessidade, Ele está providenciando o pão para nos alimentar em resposta para a minha e para a sua necessidade. E isso não é para todo mundo, é para quem está recebendo um amigo em casa e vai colocar um pão sobre a mesa. E por que pães? Na última refeição do dia, perto da meia-noite, na verdade era uma refeição fora de hora. Ninguém serve pão nesse horário. O pão era apenas utilizado para conduzir a comida à boca. A pessoa ela vai rasgar o pão, molhar o pão no molho ou no caldo e vai levar à boca. Vai pegar o pão, enganchar na carne e levar à boca. O pão ali, nesse sentido, não era a refeição principal. Quando esse indivíduo ele pede pão, na verdade ele está pedindo um talher. Pois o pão não iria fazer a refeição completa. Quando o indivíduo pede pão, na verdade ele estava pedindo um talher para que ele pudesse oferecer à visita uma forma de comer a comida principal. Então, o que ele não tem no momento é condições de servir. Porque não se comia no Oriente Antigo com garfo. Não existia garfo e faca. Se comia ou com a mão ou com pão. Como instrumento de levar a comida principal até a boca. Pois ele precisava servir um amigo que pensava que ele tinha como servir o que comer. E ele não tinha o essencial, o principal, que é o instrumento para conduzir o alimento até a boca. Na verdade, ele não tinha condições de servir. Note, ele diz, eu preciso de 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar de viagem perto da meia-noite. Isso não era comum. Meia-noite. Receberam uma visita meia-noite. Normalmente os viajantes, eles viajavam à noite para chegar durante o dia nos locais, nos destinos. Por causa do sol, por conta das condições da estrada, por uma série de coisas, eles sempre viajavam à noite para chegar durante o dia. E é por isso que quando você for estudar sobre a cultura lá do pessoal, a principal refeição era pela manhã. Era durante a manhã. Só que a pessoa dizer que acabou de chegar de madrugada era uma surpresa, porque não era comum receber pessoas nesse horário. E esse homem ele não tinha pão. E talvez ele desenvolvesse essa falsa ideia de que apenas ele iria dormir sem comer. Sabe aquele dia que você faz uma janta só porque tem você em casa? Sabe aquele dia, várias vezes Saulo viajou a trabalho, Saulo está fazendo um curso ou outro. Vou fazer um negocinho aqui só para mim. Eu mesmo vou cozinhar, eu mesmo como. Eu preparar um banquete só para mim mesmo, ou vou preparar algo que eu mesmo como um café, qualquer coisa. Sabe esses dias? E você pensa, eu não vou fazer jantar na minha casa, só tem eu como qualquer coisa, eu tomo um café, qualquer coisa e eu posso ficar despreocupado. Se houver prejuízo em não me alimentar direito, o prejuízo é só meu. E eu tenho visto pessoas despreocupadas em se alimentar ou em não fazer um alimento, pois elas acreditam piamente nessa inverdade de que o prejuízo é só meu. E eu explico. Eu não oro e o prejuízo é só meu. Eu não congrego e o prejuízo é só meu. Eu não participo das reuniões e das atividades ministeriais e o prejuízo ele é só meu. O prejuízo, se houver, ele é só meu. Eu não jejuo e o prejuízo é só meu. Eu não congrego nos demais cultos quando eu preciso estar e o prejuízo ele é só meu. Eu não leio a Bíblia e o prejuízo ele é só meu. Ou o que eu faço é o suficiente para alimentar a mim mesma. Tudo que eu faço é o suficiente para mim mesma. Então eu me alimento da minha forma que me sacia. Porque se eu
direito, o prejuízo é só meu. Agora você vira para o irmão que está do seu lado e pergunta a ele: e quando o viajante bate a porta? Os filhos dizem: pode ir congregar. Eu estou te segurando, pode ir congregar. O esposo diz para a sua esposa: hoje eu não vou para o culto, vai você, eu estou te pedindo de cultuar. A esposa fala para o seu esposo: eu não estou motivada para ir para o culto, para ir para a reunião. Não tem problema nenhum, vai você. Você não está só atrapalhando você. Você está abrindo uma grandiosa porta para quando o viajante bater a sua porta, a porta da sua casa, você não tenha nada para poder oferecer. E nesse dia você vai estar expondo a você mesmo a honra da sua família e a honra da sua comunidade. Porque quando um hóspede passava por uma região, naquela época, e buscava alimento e não encontrava, ele causava vergonha à família da casa que ele passou, ele causava desonra à família do dono, à casa, à família do dono e à comunidade, à aldeia, ou local que eles viviam. Deus me livre ser uma desonra para essa igreja. Deus me livre ser uma desonra para a minha família. Deus me livre ser uma desonra para a cidade em que eu vivo. Que ninguém diga que passou por São Gonçalo e não teve o que comer. Fale para a pessoa que está do seu lado. Por favor. Você é responsável pelo pão da sua comunidade, da sua igreja. E esse homem diz: eu não tenho nada para oferecer. Este homem está na porta de um amigo pedindo 3 pães emprestados, porque um viajante chegou na sua casa e ele não tinha nada para poder oferecer. E aí tem 2 verdades. Tem 2 verdades: não tenho nada e nem pretendo deixar alguém faminto na minha casa só porque eu não posso expor a confissão do meu fracasso. O que nada mais é quando o exercício do dever de servir, seja no meu ministério, na condição em que você exerce espiritualmente na sua casa, você prefere deixar as pessoas com fome do que expor a sua atual condição. Você continua dizendo que está sem estar, continua dizendo que é sem ser, continua dizendo que faz sem fazer. Não é errado, meus irmãos, dar um passo para trás, mudar a direção para poder dar um passo correto mais à frente. Eu não posso esconder o que eu sou, o que eu faço, como estou e o que eu não tenho, porque ninguém é obrigado a lidar com sua falta de pão. A igreja precisa de pão, e tem gente faminta precisando de pão. E que dignidade, irmãos. Ele sai da sua casa meia-noite dizendo: eu não tenho. Não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Que dignidade. Receber um hóspede sem deixá-lo faminto, receber bem o viajante e atender o hóspede com dignidade e honra, não só traz dignidade e honra para a sua casa, mas para toda a comunidade. Então, quando ele pede ajuda a alguém, ele está dizendo: se eu servir bem, eu vou honrar toda a minha comunidade. Se eu servir mal, eu vou desonrar toda a minha comunidade. E tem hora que nós clamamos pela posição de alguns, porque da maneira que estamos, nós estamos provocando uma desonra à nossa comunidade. E quando esse homem ele sai à vizinhança, ele está fazendo o vizinho corresponsável. Então olhe para o irmão que está do seu lado mais uma vez e diz: olhe, se precisar, eu te chamo. Você é corresponsável. Nós somos membros, nós somos igrejas, nós somos corresponsáveis. Então não tem que esconder necessidade nem fome espiritual. Não tem que esconder talvez um declínio espiritual. Muito pelo contrário, a gente tem que sacudir o outro perto da meia-noite e dizer: eu preciso de ajuda, porque eu não quero que a minha desonra não se torne desonra para a comunidade em que eu estou sendo inserido. Me ajude, me ajude. O que eu não posso é deixar de fornecer pão. E este homem ele sai e vai para a casa do seu amigo, porque ele sabe que esse amigo tem. E por que ele sabe que esse amigo tem? Como é que ele sabe que esse amigo tem pão? Eu não sei se tem pão na sua casa. Pão. De comer eu não sei. E como é que ele sabia que tinha pão
casa desse amigo. Eu fiquei perguntando meia hora, como é que ele sabia que tinha pão? E aí eu fui pesquisar, eu descobri que os pães eram feitos naquela época em comunidade. Eles faziam pão juntos. E a última fornada era feita à noite. E quem já morou perto de uma padaria? Eu já morei. Né? A gente passa ali pela padaria, vê o que é um cheiro logo de pão. O cheiro de pão é inconfundível. Pão assando, minha irmã. Uma manteiguinha, um cafezinho preto. Aí ela tá dando pão. Quem mora perto de pão sabe. Perto de pão é ótimo. Quem mora perto de padaria sabe. O cheiro de pão ali, a gente sente longe. Quando o pão é feito, a gente sente um cheiro de longe. E quem tem pão em casa, quem não tem pão em casa, não precisa nem esconder e nem dá para esconder. Quem não tem, não estava nas reuniões onde os pães eram preparados. Quem não tem, não ligou o forno nas últimas horas. Quem não tem pão na sua casa, não tem cheiro de pão na sua casa. Pode até ter farelo da última refeição, mas pão tem não. Quem não frequentou a última fornada de pão, não tem pão em casa, tem farelo. E aí pega desse farelo e inventa, faz bolo de farelo, faz farofa de farelo, mas pão, não. E até quando você vai levar isso? Se as pessoas sabem que você não esteve na última reunião para preparar o pão, se a comunidade sabe que você não ligou o forno para assar e que sua casa não tem cheiro de pão. Se você está presente na hora que fazem o pão, se prepare que você vai ser incomodado. Porque as pessoas já notaram que você sai de casa para participar das reuniões onde é feito o pão. Então se prepare para ser incomodado, porque as pessoas veem você na janela de madrugada, à meia-noite, para orar. Se prepara, porque quem senta do seu lado vai sentir o cheiro de pão e vai olhar para você e dizer, certamente, Diana tem pão. E vão te incomodar, porque quem tem. Não precisa colocar um outdoor dizendo, eu tenho pão. Quem tem pão, tem pão. Não precisa fazer propaganda de si mesmo. Quem tem, tem. E este homem está à porta, batendo na porta incessantemente, porque ele sabe que aquele indivíduo tem pão. E onde estamos, igreja, quando os pães estão sendo preparados? Onde estamos, igreja, quando os pães estão sendo preparados? Pães são preparados em comunidade, é presencial, não é online. Não é culto online, apesar de ser uma bênção. Ninguém faz pão online. Alguém consegue pegar o pão da televisão? Não consegue. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Mas pão se faz em comunidade. O cordeiro você pode até fazer sozinho, mas o talher, o pão para servir, você tem que preparar em comunidade. E é na sua comunidade, onde Deus te plantou, até o momento em que Ele mandar você permanecer. É por isso que tem gente que tem até alimento, mas não tem capacidade de distribuir, de servir, porque não tem vida em comunidade. Congregar, ele é bíblico. Quem não tem vida em comunidade, ele perde a habilidade de servir. Não tem talher para servir. Coloca até uma mesa bonita, mas não sabe como servir. Ninguém consegue se servir. Ovelha que não congrega, pastor que não apacenta, obreiro que não atua, intercessor que não frequenta culto de oração, diácono que não serve, levitas que não conduzem a oração. É só voz bonita. Pessoas que têm o alimento, mas falta servir pão. No máximo, o que vai fazer é uma mesa de jantar bonita, mas ninguém vai ser servido. Ninguém. Pão a gente faz em comunidade, do lado de gente que age e fala de uma forma diferente da nossa. De gente que às vezes pisa no nosso pé, que levanta assuntos que talvez te aborrecem, mas ninguém guarda fermento sozinho em casa, não, irmãos. É na comunidade, é na igreja que o pão é preparado, onde o talher é feito para você poder servir o alimento espiritual.
trabalhando nesse momento com uma série de suposições. Ele usa se. A palavra se é uma suposição. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso me levantar-me para lhe dar. Se é uma suposição. Jesus está supondo o que talvez seria um absurdo acontecer de alguém negar o pão a quem precisa, mas é de se supor. E se ele disser, já é tarde, não me importunes. E aí eu perguntei a Saulo de novo, ô Saulo, você lembra que quando a gente está no hotel, aí você tem uma plaquinha de não me importune. Se você quer que entre no seu quarto, né, o quarto que você está hospedado, você tira a plaquinha, ou deixa a plaquinha verde, né, pode entrar. Se você não quer ser importunado, você troca, bota a plaquinha do não me perturbe, e aí as camareiras ou etc. não vão entrar no seu quarto, não vão te importunar, porque você botou a plaquinha do não me importune. Porém, esse homem, ele recebeu na sua porta uma pessoa, e ele não queria ser incomodado. Mas se ele não quisesse ser incomodado, ele deveria ter avisado, não quero ser incomodado. Mas agora já é tarde, ele já conhece a necessidade de quem bateu a porta. E diante da necessidade de alguém, se torna impossível a gente ser passivo. Necessidade não combina com omissão. Toda necessidade de que você tem conhecimento te obriga a participar de alguma maneira, nem que seja pelo caminho da oração, para retirar aquela pessoa daquela situação. E se você não quer ser incomodado com a necessidade de alguém, ou da igreja, ou de quem quer que for, coloque uma placa de que você não quer se importar. Se você não quer se importar, quer ser insensível com a necessidade da sua comunidade que você já identificou, e comunidade que eu falo aqui é a igreja, e do que você pode contribuir com o que precisa ser feito, não apenas identificar o que precisa, mas você fazer. Se você não quer se incomodar para isso, coloque uma placa. Eu sou crente, mas eu quero ir para o céu sozinho. Não me perturbe. Se você está insensível à necessidade do seu irmão e você não quer ser incomodado, coloque uma placa. Não quero orar por ninguém. É assim. É assim que a gente tem que ser. Avise. Se você não colocar o aviso na sua porta, a necessidade de alguém vai bater na sua porta e vai ser impossível você continuar dentro da omissão. E este homem, ele está batendo na porta porque há uma urgência. O que Deus quer que você faça é que diante dessa situação de necessidade, que talvez você esteja, você faça o que você nunca fez, ultrapasse a barreira do constrangimento e bata a porta. Da forma que você jamais bateria se você não precisasse daquilo realmente. Aquele homem, ele bate a porta, ele grita e ele encontra uma família que está indisposta a servir. Ele bate e diz, amigo, me empresta 3 pães porque chegou alguém na minha casa e eu não tenho o que dar para comer. E dentro se ouve uma voz que diz, não me importunes, já está a porta fechada, os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te dar pão. Aquele homem, ele não quer incomodar a família, mas ele já está incomodando, porque tem alguém gritando do lado de fora, mas ele está deitado, e crente deitado gritando, porque ele está dialogando com a pessoa que está lá fora, então ele está deitado, gritando com quem está lá fora, incomoda muito mais a família do que se ele estivesse de pé. Então, todas as vezes que a gente não cumpre o nosso chamado da maneira que nós deveríamos e nós nos encontramos deitados, nós incomodamos mais a nossa família, quem está ao nosso redor, a nossa comunidade e a nossa igreja, do que se a gente estivesse de fato de pé. Deus está falando para a gente parar de berrar, deitado, sem fazer nada, de muito gogó, e ao invés disso, a gente levantar logo, se pôr de pé, abrir a porta e servir. E ele está deitado no chão. Na cultura antiga nos aponta que geralmente as pessoas deitavam em um tapete. A mãe estava deitada em uma ponta, o pai estava deitado na outra ponta e os filhos no meio. A mãe prende o tapete em uma ponta e o pai prende com o seu corpo o tapete na outra ponta. Então, se ele levantasse, provavelmente o tapete ia rolar.
Então talvez ele não queria levantar para não incomodar a sua família, que já estava deitada sobre o tapete. Mas uma hora na vida, ou a gente tem que decidir, ou a gente é peso de tapete, ou a gente é servidor de pão. Não dá para ser as duas coisas. Ou você é peso de tapete, ou você é servidor de pão. Ah, mas você está sendo cruel e deixando crianças se enrolar no tapete? Existe tijolo, existe pedaço de madeira para fazer o tapete não rolar. Você tem se ocupado com coisas que até um pedaço de pau, meu irmão, pode fazer. E deixando as coisas que só você poderia fazer de lado. Por exemplo, o tempo que você gasta tentando fazer alguém se levantar do tapete, que saísse do tapete, é o tempo que você poderia estar atendendo um clamor na rua de alguém que está desesperado, de fome, pedindo pão. Você não foi feito para ser peso de tapete. Você foi feito para servir pão. Você não foi feito para ser peso de tapete. Você foi feito para servir pão. Ou você pensa que minha família, por muitas vezes, não quis me fazer seguradora de tapete. Ou você pensa que o meu trabalho, meus amigos, por muitas vezes, me fizeram querer ser uma seguradora de tapete. Ou você pensa que não tem chantagem emocional, você não tem tempo para estar, você poderia ir menos nos cultos, para estar mais presente, só que eu olho para o tapete e olho para a porta, olho para o tapete e olho para a porta, olho para o tapete e olho para a porta de novo. Existem pessoas clamando, pedindo pão. Eu preciso servir pão. Dê atenção à sua família, meus irmãos, mas na hora de servir pão, sirva pão. Na hora entre segurar o tapete e servir pão, sirva pão. Pão. Porque você não foi feito para ser peso de tapete. Você foi feito para servir pão. Eu estou repetindo propositalmente. Tem alguém precisando de você, tem um clamor vindo na rua. Ou você sustenta a comodidade de quem só quer dormir, ou você vai socorrer quem tem a necessidade de comer e precisa comer. Você precisa tomar uma decisão. Às vezes a gente está amarrado em algo que não é para você, mas o Espírito Santo está dizendo nessa noite: desata, desata, porque você tem gente lá fora precisando de você para comer pão. E a pior desculpa que uma pessoa pode dar é: eu não posso. Porque ele fala: eu não posso levantar. O que o juiz Nico fez? Quem estava aqui? Ele falou logo: eu não quero. Olha lá, está escrito, ele disse: não quero. E a pior desculpa é: eu não posso. Ele poderia ter dito: eu não quero. Não quero me levantar. E alguns verbos foram transformados em sinônimos por causa da nossa covardia de tomar decisões. Boa parte das coisas que falamos que nós não podemos, na verdade a gente não quer. Boa parte. E esse homem diz: eu não posso, quando na verdade ele não queria. Ele queria continuar no tapete, segurando o tapete. Ele não quer, mas ele diz: não posso. Aí Jesus conclui dizendo logo em seguida assim: digo-vos que, ainda que não se levante para dar-lhe por ser seu amigo, se ele não levantar por ser seu amigo, todavia, por causa da sua insistência, em algumas versões por causa da sua importunação, ele lhe dará tudo o que você necessitar. Irmãos, o que a amizade não faz, a perseverança alcança por si só. Tem coisas que você vai conquistar na sua vida, que Deus vai trazer para você, não é por amizade, é por insistência. E qual é a sua motivação? Jesus disse que a amizade não resolveu. O que resolveu foi a insistência, a importunação. Se um amigo rabugento atende por causa da sua insistência, o que não fará um Deus amoroso diante de uma oração perseverante? O que é que Deus não vai fazer diante de uma oração perseverante? Deus é diferente. Deus, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Jesus disse no versículo seguinte, dizendo:
eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Está logo em seguida. Buscais e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E quem bate, abre-se-lhe-á. Deus não é um vizinho rabugento que está alheio às necessidades do seu povo. A porta de Deus está aberta. Deus está acordado. Meia-noite, irmãos, está acordado e de pé. Ele está atento ao clamor dos necessitados. E ele diz mais: e qual pai dentre vós que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ou também, se pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará escorpião? Ore sem medo a Deus, porque ninguém vos enganará. E não fará você comer nem serpente, nem pedra, nem escorpião. Deus vai te dar ovo, pão e peixe. Ovo, pão e peixe. Pois ele conclui dizendo: se vós, sendo os maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o quê? O Espírito Santo àqueles que nos pedirem. Qual é o tema? Jesus ensina a perseverança na oração. Para quê? Para dar o Espírito Santo a quem? A quem pedir. Para quem? Para quem pedir. Qual é o presente? O Espírito Santo. Como receber? Pedido. Batendo. Pedindo. E que parábola é essa? É a parábola da oração perseverante por quem? Pelo Espírito Santo. Aleluia. Antes de você pedir por qualquer coisa, por um filho, pela sua família, por um carro, por uma moradia, ore para receber o Espírito Santo do Senhor. Ore para ter a presença do Espírito Santo, porque a porta do Senhor está aberta, Deus está acordado, Ele está de pé e Ele está pronto para atender o seu clamor, o seu pedido nesta hora. Ele está pronto para atender o seu pedido pela presença do Espírito Santo. Talvez você possa dizer: mas não é bem isso que eu estou precisando. Mas com o Espírito Santo você tem tudo o que você precisa. Você tem a plenitude. Mergulhe nessa parábola, meus irmãos. Mergulhe, mergulhe. Quem é você nessa parábola? Você é essa pessoa que as pessoas pensam que você tem pão, mas na verdade você não tem? Mas você sabe de encontrar. Você é aquele que está com o peso de tapete e precisa se reposicionar espiritualmente no seu ministério? Você vê a necessidade das pessoas, você até identifica a necessidade da sua comunidade, mas você não tem com o que servir, ou você não tem fornecido o que tem, você não tem servido com o que tem da maneira que você deveria servir. Você tem até pão na sua casa, mas não tem servido. Você achou que a sua ausência, se prejudicasse alguém, prejudicaria a você mesmo. Ou até você imagina que com você está tudo certo e não está tudo bem porque você está se cuidando, né? Mas agora você percebeu que a sua ausência, ela prejudica a sua família, a sua casa e a sua igreja, a sua comunidade. Ou talvez você é a pessoa que não congrega mais, não participa mais da produção do pão, não exala mais o cheiro do pão. Talvez só restou as migalhas da última refeição. E talvez você precise da presença do Espírito Santo. De novo, outra vez, como louvamos aqui. Talvez você precise se reposicionar, retomar onde você parou, na sua casa, no seu ministério, e você precisa voltar a fornecer pão, onde Deus te plantou, no ministério que Ele te deu, dentro da sua casa, dentro da sua família. Há muito tempo você clama, você pede, você vem aos cultos, mas você não sente a presença do Senhor. Mas hoje é a noite de você pedir ao Senhor insistentemente a presença do Espírito Santo, para que você possa voltar a produzir pão. Ou quem sabe você tem pão, você dá pão, mas produzir pão nunca é demais. Acende o forno aí, meus irmãos. Vamos produzir pão. Acende o forno aí, irmãos. Vamos
vamos produzir pão. Talvez você é uma dessas pessoas, assim como eu, que estejam dispostas a bater na porta do Senhor e pedir para o Senhor dar a presença dele novamente, para que você possa de novo ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, que você possa exalar o cheiro do pão. Você foi feito para servir. Se coloque de pé, igreja, tem um louvor que o Senhor ministrou no meu coração, para que você possa voltar de novo a servir um pão, que você possa ser inundados pela presença do Espírito Santo, como em Atos 2, aleluia. Esteja no seu coração aberto, que nesta noite você possa bater, que você possa pedir, porque você vai encontrar. Está escrito na palavra do Senhor, você vai encontrar. Peça como você nunca pediu antes a presença do Espírito Santo. Eu já tenho, manda ele colocar mais linha, meu irmão. Aumenta essa linha aí, meu irmão. Produza pão. Aleluia. Você sabe tudo por isso. Oceano, Espírito.
muito pedi, desse-nos.